uma alegria muito grande no meu coração de poder receber aqui um casal amado, né? Um dia importante da minha vida, na vida da Silvia, no dia em que nós assumimos os laços, né, no matrimônio, no casamento. O pastor Jorge e a irmã Raquel estavam ali testemunhando, e eu lembro que, acho que foi o pastor Levi, o pastor Ednei pediu para o pastor Jorge orar, e antes de orar ele falou assim: Vladimir, a Bíblia fala que quem acha uma esposa encontra uma coisa boa, né? E falou: Silvia, a Bíblia não fala o que acontece com a mulher que acha um homem, né? Mas deve ser uma coisa para lá de boa, né? E aquilo marcou muito. Pastor Jorge, pastor querido, a irmã Raquel, vou pedir para ela ficar de pé, depois o pastor Jorge vai subir, vou pedir para o casal ficar em pé. Vamos acolhê-los com uma salva de palmas. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Pastor Jorge tem estado aqui conosco já algumas vezes, né? E eu quero louvar a Deus por ter atendido prontamente o nosso convite, estar aqui conosco. Vou pedir então que ele possa vir. Eu não sei se o pastor vai pedir para a irmã Raquel cantar. A hora que eu vi não, né? É uma alegria recebê-lo, que Deus abençoe o senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Obrigado. A paz do Senhor, irmãos. Eu vou pedir permissão para tirar aqui a minha máscara, né? Porque diz alguém que Deus mandou que o homem usasse a máscara, porque tem muita gente com o nariz empinado, então tem que esconder, né? E tem que tampar a boca, porque tem gente falando demais. E tem que puxar a orelha aqui, ó. Mas Deus é bom. É como diz alguém, Ele aperta, mas não enforca, né? Então, vamos caminhando em nome de Jesus. Isso tudo são coisas que estão acontecendo porque está escrito. Se não estivesse acontecendo, a Bíblia estaria mentindo, mas a Bíblia não mente. Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio. Ele sabe onde ele decolou e onde ele vai aterrissar. O avião dele tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada. Agora, o que está acontecendo dentro desse avião é problema de cada um. Mas nada do que aconteça nesse mundo vai mudar o percurso da viagem. Deus sabe onde vai chegar. E o que é mais interessante é que nós vamos chegar junto com Ele. Estaremos lá. Amém? Aqui e para sempre. Mas é um prazer muito grande poder rever o pastor Vladimir, Silvia, pessoas que aprendemos a amar já há bastante tempo, não é? Quando nós conhecemos a Silvia, ela foi nossa aluna no Instituto Bíblico, e ali estava se preparando já, porque sabia que Deus tinha alguma coisa para realizar neste mundo através da vida dela. Pouco tempo depois ela faz uma parceria com Vladimir, né? E desta somatória estão aí belezas, que eu não sei nem cadê as meninas, cadê vocês? Estão aí? Oi, Deus abençoe ricamente, né? São riquezas, né? Deus concede esta graça para os seus filhos de uma maneira muito especial. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito, diz o Senhor, que são pensamentos de paz e não de mal. Deus sempre deseja o nosso bem, a nossa felicidade, e Ele está sempre disposto a estender a mão para nos ajudar na caminhada da vida. Estamos aqui com a irmã Raquel, como já foi apresentada hoje, né? A irmã Raquel, já estamos caminhando juntos. Este ano completamos 40 anos de casados e filhos abençoados servindo a Deus. Começamos só nós dois, multiplicou a família e a família foi se afastando e casando, né? Hoje nós temos um filho que está nos Estados Unidos pastoreando uma igreja. Ainda hoje foi a consagração dele como reverendo, uma igreja lá na Califórnia. E temos outro que mora em Boa Vista, em Roraima, pastoreia a igreja em Roraima.
uma filha que mora em Portugal, e 2 que moram aqui em Campinas, que são pessoas maravilhosas, servem a Deus com muita alegria e com muito prazer. E vamos aqui caminhando até o dia que Deus quiser, né? Este ano eu completei 37 anos, quer dizer, troca aí, 37 ao contrário dá, ou 47, aliás, dá 74, né? 74 anos. E Deus tem sido muito bom conosco, tem nos dado a oportunidade de servi-lo durante aproximadamente 50 anos, porque eu me converti em 1970 e desde que eu me converti nunca parei de pregar. Então completamos este ano 50 anos de ministério, servindo a Deus em muitos lugares, sempre no ministério do ensino, pregando a palavra onde Deus tem nos encaminhado. E estamos aqui em Campinas com o nosso Instituto Bíblico, o IBCamp, que está caminhando para os seus 38 anos de atividade nesta cidade, e por ali já passaram centenas de pessoas que hoje são pastores, evangelistas, missionários, escritores, pessoas que Deus tem usado poderosamente em suas mãos. Isso para nós é motivo de muita satisfação. Hoje eu olho para trás, ou nós olhamos para trás, e podemos dizer com toda clareza que até aqui nos ajudou o Senhor, e Deus tem nos ajudado de uma maneira especial. Ele é bom. Bom, e estamos hoje aqui nos 53 anos, né, de existência aqui desta igreja. Essa igreja, aqui o pessoal é pentecostal, Vladimir? É? Graças a Deus. Porque quando eu estive aqui alguns anos atrás, ainda não era, né? E fomos convidados aqui naquela época para fazer um seminário sobre o Espírito Santo. E Deus foi tão bom naquela ocasião, né? Onde podemos esclarecer sobre o poder do Espírito Santo. E o problema que aconteceu aqui foi que eu deixei um problema muito sério aqui. Eu não, o Espírito Santo, né? Porque até o pastor foi batizado com o Espírito Santo naquela ocasião, né? Então Deus faz coisas que nós não entendemos. A sua graça é sublime, é maravilhosa, né? E nesses 53 anos, como o pastor Vladimir já falou, muitas coisas já aconteceram aqui nesta igreja, né? Daqui naturalmente já saíram pessoas para o ministério, que hoje estão produzindo frutos lá fora, estão ganhando almas para o reino de Deus, estão fortalecendo a igreja por onde passam, e isto é realmente a missão da igreja na face da terra. É como nós sempre dizemos, nós não criamos filhos para nós criamos filhos para que seja uma bênção para a família que eles vão constituir, para a igreja onde vão congregar e para a sociedade onde eles vão viver. E de maneiras que esta é a nossa missão. Quando chega a hora de cortar o umbigo, corta e vai cumprir a sua missão. Aqueles que obedeceram, que observaram bem as orientações em casa, fizeram a lição de casa direitinho, com toda certeza Deus vai abençoá-los durante toda a sua trajetória e durante toda a sua vida, porque é dentro de casa que a coisa começa a acontecer. Não deixe que ninguém lá fora venha querer interferir na criação dos seus filhos. Não, filho tem que ter o cheiro da família, tem que ter a linguagem da família, tem que ter o costume da família. Um elemento que não tem nada a ver com a minha família lá fora vai querer colocar empecilho, atrapalhar a caminhada dos nossos filhos? Não. Então esta é uma responsabilidade que nós temos. Nunca terceirize a criação dos seus filhos, crie no temor do Senhor. Irmãos, e aproveitando aqui esses 53 anos de vida dessa igreja, que eu quero parabenizá-los de maneira muito especial, mas eu não sei se os irmãos sabem onde foi que isso começou, onde foi que esse trabalho teve início, como foi que tudo aconteceu. Eu quero que você abra nesse momento a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1. Capítulo 1 da carta aos Colossenses, versículo de número 24
em diante, que nos declara o seguinte. Todos encontraram? Colossenses 1, 24 ou 27. Paulo, ele começa num regozijo muito grande aqui nesta hora, porque esse homem teve um conhecimento profundo dos mistérios de Deus, que homem nenhum na face da terra teve. Diz ele aqui: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. O seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Você está vendo aqui, irmão querido, que o apóstolo São Paulo está falando que a igreja era um mistério oculto desde os séculos. Era um mistério que estava no coração de Deus. A igreja não é um negócio arranjado de última hora, não. Isto aqui obedece a um projeto eterno. Nasce na eternidade, nasce com Deus. O mistério que estava oculto, esse mistério Deus nunca havia revelado ele a ninguém no passado. Você, quando olha para as páginas do Antigo Testamento, você não encontra a igreja, você não vê a igreja, você não ouve falar da igreja, não, porque era um mistério. O próprio Satanás, que conhecia e conhece muitas coisas a respeito de Deus, ele não conhecia e não sabia que Deus tinha esse projeto em seu coração, que ele nunca revelou para ninguém, nunca. Eu considero a igreja como a arma secreta de Deus, nunca revelou isso para ninguém. Então nós observamos justamente o que está acontecendo aqui. Então diz ele, mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Levante a sua mão direita para cima, coloque ela no seu peito e diga comigo: é Cristo em mim, a esperança da glória. O que é que a glória espera de mim? O que é que a glória espera de você? Qual é a expectativa que o universo tem a respeito da minha vida e da sua? Qual é a expectativa? O que a glória espera de mim? Eu não vou tocar neste assunto aqui agora, porque na realidade isso é um outro tema. Porém, o que nós observamos é que o pecado, ele não atingiu somente o ser humano aqui, não. O pecado, ele atingiu a toda a esfera da criação divina. Tudo o que Deus criou foi afetado pelo pecado, ficou preso pelo pecado, foi deformado pelo pecado. E para que você entenda, o pecado não começou aqui na terra, o pecado não começou com Adão e Eva, o pecado começou no céu, a rebelião começou ali. E dali tudo foi afetado. Agora, há uma esperança da glória de que um dia algo extraordinário vai acontecer, que isso tudo vai voltar à sua normalidade.
Mas vamos prosseguir aqui, irmãos queridos. Agora, isso aqui na realidade segue um projeto, não é uma coisa, digamos assim, como eu falei para vocês, engendrada de última hora. Em Mateus, no capítulo 16, o versículo de número 18, declara o seguinte: Mateus 16, 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Essas palavras Jesus Cristo proferiu quando ele estava na companhia dos seus discípulos, caminhando lá em Cesareia. Tem a Cesareia de Filipe, que é ali na Transjordânia, e tem a Cesareia Marítima, que fica lá na beira do Mediterrâneo. Pois é, aqui na Cesareia de Filipe, ali em Cesareia de Filipe, existe um panorama muito lindo, a natureza tem os seus encantos. Ali tem uma rocha, uma montanha, e ali tem uma das nascentes do Jordão, é uma fonte espetacular que desce ali. Alguns anos atrás, quando eu estive em Israel pela primeira vez, há quase 30 anos atrás, aquilo era uma coisa encantadora, mas o tempo foi desgastando aquilo e hoje está meio deformado. Mas quando nós chegamos ali, aquela fonte, que é justamente o Monte Hermon, que derrete a sua neve, e o gelo e a neve que derrete do Monte Hermon, ela entrando na terra e forma essa nascente ali. Só que aquele local se tornou um lugar de oferendas. Quando você olha na rocha, é cheio de nichos, aquele local de colocar ídolos. Inclusive ali existiam vários templos pagãos outrora, e existia um templo que ali, dentro dele praticamente era o que guardava aquela fonte, que ninguém nunca se atreveu a entrar por ela e dizer que aquilo não tinha fim, e chamava aquele local ali de porta do inferno. Flávio Joséfo, inclusive no seu livro, ele menciona esse episódio, que ali existia na realidade aquela fonte, que não tinha fundo, e que diziam eles que ali era a porta do Hades. As pessoas que morriam eram colocadas por ali lá para dentro, e lá no fundo tinha duas portas, uma da direita, outra da esquerda, onde estava o seio de Abraão e o lugar de tormento. Isso é o que conta a história, não sabemos a verdade onde vai, e Jesus está passando por ali, por aquele local, e ele pergunta para o discípulo: o que dizem os homens ser o filho do homem? Então diz que é João Batista, que é Elias, que é Jeremias, que é um dos profetas, e vocês? Então Pedro tomou a frente e disse: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus foi e disse: muito bem, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro. Pedro é um fragmento de uma pedra, mas sobre esta palavra que você proferiu, de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Irmão querido, nesse momento quando Jesus Cristo disse: edificarei, está no futuro. Não existia igreja ainda, a igreja não tinha sido inaugurada ainda. Aquele mistério criado na eternidade no coração de Deus, ele vem se aproximando, e agora Jesus chega e diz: olha, eu vou edificar a minha igreja, vai se concretizar isto aqui. E quando Jesus começa a sua igreja, ele começa juntando as pedras. Você encontra, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 4, versículo 19, Mateus 4, 19, onde o Senhor chega e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas. Olha como que o Senhor começou
juntando uma pedra lá no mar da Galileia, juntando um discípulo, juntando outro. Ali estão praticamente as pedras iniciais daquilo que viria a ser a igreja dele na face da terra. Logo depois, ele está reunido com os discípulos, e ele diz para os discípulos: olha, não se afastem daqui, porque a promessa do Pai vai se cumprir aqui agora. E eles ficaram esperando, e 10 dias depois veio o Espírito Santo e inaugura-se a igreja. A igreja nasce no Pentecoste. Por enquanto era um corpo, mas agora chegou o Espírito e agora surge a igreja. Veja bem, aqueles pescadores do mar da Galileia foram as primeiras peças que o Senhor convoca, os primeiros que ele começa a juntar. Mas quando você chega em Atos capítulo 1, versículo 14, você já vê algo diferente. Diz aqui: todos estes perseveravam unanimemente em oração e em súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Olha bem, o caldo começa a engrossar. Aqueles discípulos da Galileia já estão agora em Jerusalém, já estão começando a formar os primeiros grupos, já começa a vir as primeiras reuniões, aquele grupo insignificante começa a crescer, e a coisa vai aumentando. Quando chega aqui em Marcos capítulo 16, o versículo número 15, o Senhor já diz aqui, começa a dar determinações, dizendo ele, disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha bem como a obra de Deus, ela vai se expandindo na face da terra, vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai se avolumando. E quando nós chegamos aqui em Efésios capítulo 3, eu quero que você abra aí Efésios 3, versículos 9 até o versículo 11, veja o que nos diz aqui a palavra do Senhor. E capítulo 3, 9 a 11 de Efésios, tá? E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que, olha esse para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o termo propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Preste atenção. Quem foi que fez? Quem foi que deu a conhecer o inferno? Quem foi que deu a conhecer as potestades? Esse mistério que se chama igreja. Porque agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Satanás, que reinava absoluto, de repente ele entende que tem algo mais poderoso do que ele na face da terra. O que era? A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao seu santo nome. Aleluia. Então diz ele aqui, por aqui, agora, pela igreja, de repente, quando a igreja ela se desponta no cenário do mundo, Satanás, que é o príncipe da potestade do ar, ele que é o Deus deste século, ele que detinha o poder sobre os homens, de repente ele reconhece, e agora existe algo que ele desconhecia. Deus está preparando aqui a sua arma secreta para destruí-lo. Aleluia. Ele desconhecia isto. E o que é mais interessante que nós temos agora aqui
é que essa evangelização que começou com aqueles homens na Galileia, depois na Judéia, e foi em Samaria, e até os confins da terra, chegou aqui Joaquim Inácio, e você que está aqui nesta noite faz parte desse corpo glorioso que se chama Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Cristo em vós, a esperança da glória. Você está entendendo onde Deus ele vai chegando com a sua igreja? Esta igreja que hoje completa seus 50 anos de existência, somada com as outras, você não sabe aonde vai esse mistério. Aleluia. Eu quero que você abra ainda aí, está aberto em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, o capítulo número 4, e o versículo de número 16. Esta água aqui é para mim beber? É? Eu sempre pergunto, porque às vezes é água do batismo. Então nós observamos aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele em nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se os irmãos tivessem entendido melhor, teriam dado um glória a Deus bem forte. Mas eu vou lhe explicar nesse momento o que significa isto aqui, tá? Onde diz aqui, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Irmão querido, olha, eu não sei se Deus já criou algo mais espetacular do que o que você está vendo aqui agora. Eu não sei. Todas as coisas que Deus fez, haja, e a coisa aconteceu. Mas igreja, custou o sangue de Cristo. Você pode imaginar o amor de Deus por nós, ao ponto de Jesus Cristo descer às regiões inferiores da terra, sair de uma glória para vir se misturar com o pecado aqui neste mundo, numa missão de extraordinário amor, mas também numa missão que vai muito além do nosso entendimento. Você sabe quantas pessoas já palmilharam o planeta Terra, esse planeta que nós estamos vivendo? Hoje, nós temos aproximadamente 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. Tá? Há 120 anos atrás, não existia nenhuma pessoa que tem hoje aqui, não existia 120 anos atrás. Vai jogando isso para trás, vai ver quantas pessoas já palmilharam esse planeta Terra. E comece também a contabilizar, no decorrer da história, quantos crentes que aceitaram Jesus como seu salvador pessoal e que estão hoje na sepultura. O pozinho lá, se é que ainda tem pó. Se você puder mentalizar, fazer uma conta,
e calcular quantos crentes estão hoje no túmulo. E quantos nós temos hoje vivos? E sabe o que é que vai acontecer? Se Jesus Cristo voltar hoje, esses túmulos do mundo inteiro, que guardam os filhos de Deus que morreram em Cristo, os túmulos todos vão se abrir, e corpos de santos que dormem vão ressuscitar. Aleluia, aleluia, aleluia. Você já calculou a quantidade? Já calculou isso? Já? Quantos? E quantos que estão vivos hoje, que se Jesus Cristo voltasse agora, ia ficar só sua roupa aí na cadeira, só o seu óculos aí na cadeira, porque você iria também se juntar a eles? Glória ao Senhor. Agora imagine, toda esta multidão, que de repente sai do túmulo, de todos os continentes da terra, numa convergência onde está o Senhor Jesus Cristo. O que é que vai acontecer? Vamos ler aqui um versículo, irmãos, que está em Efésios capítulo 5 e 23. 5 e 23, olha só. 5 e 23. Porque o marido, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Irmão querido, comece a imaginar toda esta multidão, eu e você, com esses milhões de pessoas que já palmilharam o planeta Terra, todos nós juntos, e Cristo é o cabeça desse corpo. Você já imaginou o que é a igreja? Você já teve a ideia de calcular o que significa isto? Quando você olha para um corpo humano, o corpo humano o que é? Nada mais do que uma porção de pequenas células que se juntaram e formaram o corpo. Agora imagine no corpo de Cristo, eu e você, cada um de nós somos uma célulazinha que vai se juntar a um corpo, e Cristo é o cabeça desse corpo. Você já imaginou o que é a igreja na eternidade? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu costumo dizer que na eternidade nós não teremos mais a trindade, mas teremos um quarteto, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, e a igreja que estará junta para toda a eternidade. Glórias ao nome de Jesus Cristo. São mistérios extraordinários que nós teremos pela frente, aleluia. E hoje esta igreja completa 53 anos. Somado às outras que estão aniversariando hoje, você pode calcular o que é que vai ser esse mistério gigantesco? Hein? Agora, irmãos, eu tenho ainda aqui algo para mostrar para vocês aqui nesse momento. Você sabe que existem muitas coisas que somente Deus faz, mas existem muitas coisas que Deus quer incluir a igreja na sua obra. Ele quer incluir a sua igreja na sua obra. E tem coisas que somente você pode fazer. Existem coisas que Deus deixou ao teu controle. Quando o Senhor disse para Caim: olha, Caim, o pecado está na tua porta, compete a você dominá-lo. Ou você domina, ou você vai ser dominado. Então compete ao homem, e mais ninguém, dominar o pecado. Deus não vai fazer isso por você. Ele te deu capacidade para isso, te deu poder, te deu autoridade. Ele diz para você: resistir ao diabo. Isso compete a você fazer. Não fique gritando em oração: Senhor, lá veio o diabo para cima de mim. Não, ele se compete a você dominar. Você é que vai resistir.
E tem outras coisas que Deus fez, tem uma lista enorme, mas eu queria só mostrar para você algo que o Senhor deu para a igreja, que o anjo não pode fazer, ninguém pode fazer, que está justamente em Marcos 16 e 15. Olha bem, uma delas: ninguém vai fazer isso se você não fizer. Essa ordem Deus deu para você. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A pregação do evangelho é uma competência do homem. Deus dá sabedoria, Deus dá capacidade, Deus dá poder, Ele dá unção, Ele dá. Mas compete a você abrir a boca e pregar. Não vem um anjo lá de cima fazer isso por você, não. Deus deu isso para você. Mas tem outra coisa que Deus deu para você fazer, para a igreja fazer, que é algo que eu considero extraordinário, que está em Romanos capítulo 16. Estamos chegando à conclusão aqui da nossa meditação. Romanos 16, e o versículo de número 20. Olha só. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás, aonde? 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 Debaixo de onde? Dos vossos pés. Aleluia, aleluia. Irmãos, alguns tempos atrás, eu tinha dificuldade de entender esse versículo aqui. Como é que eu vou pisar em cima de Satanás, né? Talvez ele seja até maior do que eu, não sei, ele é um ser angelical. Mas depois, quando eu começo a mostrar esse mistério aqui, eu e você, e você, e você, e você, e você, e você, quando nos levantarmos do túmulo ou transformado, nós seremos um gigante que Satanás vai ser uma pulga debaixo do seu pé. Aleluia, aleluia, aleluia. O fim dele é debaixo do pé da igreja, que vai se levantar com poder na unção do Senhor, e Cristo como cabeça. Aleluia, a vitória pertence ao Senhor. É o mistério que Deus tinha em oculto à sua igreja. Satanás desconhecia isso. É arma secreta que Deus tem. O fim de Satanás vai ser debaixo dos pés da igreja. Aleluia. Hoje você pode até temer, você pode até ter cuidado, tudo muito bem. Mas quando eu e você formarmos um corpo de glória, onde Cristo será esse cabeça, irmão amado, que Satanás olhar para a igreja, ele não vai ver mais o fim dela. Aleluia. Ele vai ser simplesmente um pozinho debaixo dos nossos pés. E a vitória é do povo de Deus. A vitória pertence ao Senhor Jesus Cristo. A vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o seu santo, eterno e precioso nome. O que é isto? É Cristo em vós, esperança da glória. Louvado seja Deus para sempre. Irmão querido, nós estamos caminhando para este momento, para esse desfecho, e vai ser a coisa mais sublime de todo o universo, é quando todos nós nos juntarmos a Cristo e vamos viver com Ele para toda a eternidade. Amém? 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 Mas tem mais um pequeno detalhe que eu queria que você abrisse nesse momento a sua Bíblia, no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, e o versículo de número 6. Apocalipse capítulo 20, e o versículo de número 6. Preste atenção ao que nos declara aqui a palavra do Senhor. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e
reinarão com ele 1000 anos. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você imagina, você que nesse momento não tem nenhuma vagazinha aqui de vereador para 4 anos, na eternidade você vai reinar com Cristo 1000 anos, sentar no trono junto com Ele. Onde Ele está, você vai estar com Ele. Glórias ao nome de Jesus. Ele declara: ao vencedor eu darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Nós iremos sentar no trono da glória junto com Jesus Cristo e estaremos com Ele para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Quem tem essa esperança, levante a mão. Então purifique-se a si mesmo, todo aquele que tem essa esperança. E eu quero nesse momento agradecer a Deus, orando com você. E se temos alguém aqui nesta noite que quer receber Jesus como seu Salvador, eu quero te incluir nesta oração. É só você levantar a mão e dizer: eu quero receber Jesus. Onde você estiver, pode levantar a mão, que eu vou orar por você. Temos alguém aqui que quer receber Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e fazer parte desse plano glorioso que o Senhor tem? Amém? Então vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar, agradecer ao Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Quem está alegre com Jesus aqui, diga amém. Levante a mão para o céu. Pai celestial, nós te glorificamos por esses momentos da tua presença. Que o teu santo, eterno e doce Espírito, Ele continue conosco de uma maneira muito especial. Fortalece a fé dos meus irmãos, Pai. Nos ajuda na caminhada, por não queremos perder de forma nenhuma este plano extraordinário que o Senhor tem para o nosso futuro, pois queremos estar contigo para sempre, Deus. Fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, Senhor, e continua conduzindo teus filhos na tua presença de uma maneira muito especial. No nome de Jesus Cristo te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Pode aplaudir a Jesus, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Graças ao nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Há uma missão para a igreja. Como foi falado, eu e você temos esse dever, essa obrigação, que na verdade eu considero como um tremendo privilégio. Os anjos ansiaram fazer isso, proclamar a grandeza de Deus, o anunciar a salvação em Jesus. E como nós ouvimos, essa tarefa cabe a mim e a você. E que Deus nos ajude nessa tarefa. Ninguém que teve o privilégio de conduzir alguém a Cristo esqueceu a emoção, a sensação, né, que teve de conduzir alguém a Cristo. Você já teve essa experiência de conduzir alguém a Jesus? Não existe nada mais glorioso do que ver alguém se quebrantando na presença de Deus, sendo ligado a Ele através do sangue do Cordeiro. Que Deus te use poderosamente nesse tempo, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluias, glória a Deus. Nós temos preparado ali algo muito simples, é o que dá, né? A gente gosta de uma aglomeração, a gente gosta de abraçar, né? E isso que está fazendo falta à igreja. Quando a gente estava só online, né? O povo não estava com saudade do prédio, estava com saudade dos irmãos, né? Quantas vezes eu fui na casa da dona Cecília do Pires, e ela fazia o café, buscava o queijo e começava a chorar, que saudade da minha igreja, né? Não era do prédio, também, né? Mas na verdade ela queria abraçar, queria beijar o pastor, queria abraçar, né, os irmãos. Infelizmente ainda estamos impedidos, estamos nos vendo, né, disfarçados, todo mundo disfarçado, né? Mas graças a Deus estamos aqui, graças a Deus estamos juntos, adorando a Deus com aqueles que não puderam estar aqui, mas estão em casa. E hoje nós preparamos, então, como quem já foi em casamento comer um bem casado aí? Não é bom aquele negócio? Coisa boa, né? A gente preparou também algo para você, né? Infelizmente a gente não vai poder comer junto, né? Infelizmente a gente vai ter que pegar e, né, circular. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você saia daqui com essa palavra queimando no seu coração.
O Senhor não tem plano B. O Senhor só tem um plano. E Ele tem confiado isso a nós. E graças a Deus, porque aqueles que tombaram antes da gente, que ressuscitarão naquele dia, levaram a missão do anúncio da palavra. O bastão está nas nossas mãos. E a gente vai continuar fazendo isso, com a unção de Deus, permitindo o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão aí onde você está. Pai Santo, nós te louvamos por este tempo precioso de louvor, adoração. Te louvamos pela palavra ministrada aos nossos corações. A igreja gloriosa do Senhor, que foi comprada pelo sangue do Cordeiro, e logo em breve, ó Deus, ela estará se conectando neste corpo sublime, do qual Cristo é o cabeça. Louvado seja o glorioso nome do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor continue derramando da tua unção, da tua graça, para que enquanto este dia não chegar, cumprimos, ó Deus, o nosso chamado, a nossa vocação de proclamar a salvação em Jesus de Nazaré. Continua abençoando a tua igreja, homens, mulheres, jovens, juvenis, crianças, meu Deus, no cumprimento desta missão, em nome de Jesus. Derrama da tua unção, derrama do teu poder, que as nossas palavras sejam carregadas desse dínamo poderoso que é a presença do Senhor. Esta é a nossa oração, abençoando o teu povo em nome de Jesus de Nazaré, e que o grande e imenso amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e adorável Salvador, a sublime comunhão e as consolações do Deus Espírito Santo, sim, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo continue sendo derramado sobre a sua vida, sobre todos os crentes espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Que Deus abençoe. Pastor Jorge, que Deus continue abençoando o senhor. Irmã Raquel, privilégio, obrigado por aceitar o convite. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Oi, Oriente. Vou orientar como é que vai ser. A minha vontade é, tira a máscara e agora vai ser uma benção, mas não vou poder fazer isso. Então você vai sair por aqui, né? Se você quiser tirar uma foto, foi preparado. Eu louvo a Deus pela vida, né, da Cris. Eu não sei quem mais ajudou a Cris, né? O Mateus. Quem? Maria, Deus abençoe, obrigado. A Kira é o nosso japonês, olha lá que coisa linda, tá? De Agente 77. É. Hã? Samurai, é isso aí. Então, saindo por aqui, você pode tirar uma foto e ali está à sua disposição um bolo. Que Deus abençoe. Acho que pode pegar 2, Maria? Aleluia, pode pegar 2, olha que coisa boa. Você pega um em cada mão e seja feliz em nome de Jesus. Se você não quiser o céu, dá para mim, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos em paz. Pois não? Oi? Um só? Que Deus abençoe, vamos em paz, em nome de Jesus. Saindo aqui então, o pessoal que está no anexo, Deus abençoe, em nome de Jesus.